A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Sextou, hoje, dia 16 de janeiro de 2026. Bora para mais uma mensagem de Jesus aos nossos corações, para a gente iniciar aí o final de semana de maneira abençoada e recebendo a sabedoria que vem do céu. Se você não quer, eu quero. Vamos lá. Aquilo que Jesus tem para nos ensinar hoje tem o seguinte tema: busque as coisas do céu. O texto está no Evangelho de Marcos, o capítulo é o 8, versículos de 11 a 26. E por que eu coloquei coisas entre aspas? Porque coisas é meio pejorativo nessas coisas aí. Não, não. Busque tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem do céu, tá? Então busque as coisas de Deus. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembra de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Então, vamos lá, meu irmão, minha irmã. O que que Jesus quer nos dizer aqui? Ó, quando ele fala aqui, primeira coisa, cuidar, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Quem eram os fariseus? Deixa eu voltar aqui. Ou melhor, olha o que que Jesus diz dos fariseus, um pouco em outro texto, lá em Mateus 23:13, em outro texto. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Jesus os chama de hipócritas porque eles seguem a lei de forma rigorosa, mas de forma externa e sem o verdadeiro coração, não vivendo o que ensinam. Eles impõem suas interpretações e tradições com barreiras, dificultando o acesso das pessoas à verdade e ao reino de Deus, em vez de guiar. Eles não só não entram no reino de Deus, mas ativamente atrapalham aqueles que buscam a Deus, sejam por suas doutrinas distorcidas, seja por seu legalismo rigoroso. Em essência, Jesus denunciava a atitude dos fariseus de se colocarem como mediadores ou guardiões da fé, impedindo a verdadeira comunhão com Deus e o acesso à salvação. Os fariseus não foram extintos,
Os fariseus continuam existindo. E os fariseus podem ser várias pessoas. Então, eu estou falando para você que está começando na fé, caminhando o início da sua fé, ou você que ainda está buscando ao Senhor, ou você que está assistindo esse vídeo caiu de gaiato e daqui a um tempo vai buscar, vai se entregar a Deus. Não, ou melhor, tome cuidado com os fariseus. E quem são os fariseus? Várias pessoas podem ser denominadas fariseus. Os líderes religiosos hipócritas, ou seja, que falam, mas não fazem. Os líderes religiosos é, é, tradicionais, ou seja, que se apegam à tradição, e a tradição leva ao legalismo. Legalismo é a religiosidade onde se apega à doutrina humana, doutrinas humanas. Esses são fariseus, porque a doutrina humana em nada se iguala ou em nada nos leva a Deus, muito pelo contrário, nos afasta de Deus. Deus não é humano, Deus é espírito. Nós precisamos buscar a doutrina do Espírito Santo, ou seja, sermos ensinados pelo Espírito Santo e não por doutrinas humanas, e não por regras criadas por homens, por doutrinas criadas por denominações religiosas. Isso em nada nos leva a Deus, muito pelo contrário, nos afasta dele. E existem aqueles fariseus que não são cristãos, não vivem fé. E aí vão acabar afastando você que está iniciando a sua caminhada com Deus. Porque assim, a palavra de Deus diz que aquele que vive do Espírito, aquele que vive as coisas espirituais, para aqueles que não vivem, são loucos. Então, a palavra diz que as coisas do Espírito são loucura para aqueles que não são espirituais. Então, você que está caminhando, iniciando a sua caminhada com o Senhor, você precisa buscar ajuda no Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Eu hoje sirvo e sigo a Jesus porque o Espírito Santo me convenceu. O Espírito Santo. Então eu vou buscar ensino, direcionamento no Espírito Santo. Ou seja, eu vou orar. E se Deus me direcionar um homem, uma mulher, uma pessoa dele para me guiar, para me dar conselho, para me. Amém. Mas foi Deus que me guiou até esta pessoa. Porque essa pessoa vai me entregar algo dele. Então, cuidado com o fermento, porque o fermento é algo que faz a massa crescer. O fermento é algo pequeno que faz a massa crescer. Se você buscar o fermento errado, essa massa vai crescer errada, vai crescer podre. Agora, busque o fermento do Espírito Santo para que você cresça com o poder, para que você cresça com a maturidade na fé, a maturidade espiritual. É isso. E aí, olha só o que Jesus fala para o cego no final depois que ele liberta o cego passa a ver, ele faz um milagre na vida do cego. E ali não tem como o cego ser diferente. Era cego, essa pessoa ela era cega, Jesus curou. Não tem como essa pessoa ser diferente depois dessa cura. Olha o que Jesus fala: não entre na aldeia. E o que Jesus quis dizer aqui? Meu irmão, a aldeia é o lugar das pessoas que não vão edificar a tua fé. Você veio da aldeia. Você veio da aldeia. Não volte para lá. Não volte para lá. Vá para outro caminho. Eu vim do mundão. Não volte para o mundão. Então, você que recebeu, né, a libertação vinda do Senhor, não volta para a aldeia. Busca pessoas, busca as coisas de Deus. Busque se encher das coisas de Deus. Não volte para a aldeia. Você saiu de lá, não volte para lá. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.